Chegou a Comercial Giovanni. Estamos começando com muita dedicação para oferecer a você o melhor em materiais hidráulicos, elétricos e ferramentas. Venha conhecer nossa loja, conferir os produtos disponíveis e aproveitar um atendimento de confiança e qualidade. A Rua Padre João Veloso, número 172, em Bambuí. Contato 37 99959 5759. Comercial Giovanni, começando com você, crescendo para você. Boa noite a todos, seguidor do Grupo Biografias Bambuiense, no nosso grupo no Facebook, nosso canal no YouTube e nosso perfil no Instagram. A nossa entrevistada de hoje é a Maria Tereza de Miranda Carvalho, mais conhecida por Tereza Candola. Boa noite, Tereza. Boa noite, Lindiomar. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço a oportunidade para poder falar um pouco da minha história, da minha trajetória profissional. Para nós também, Tereza, uma satisfação enorme ter você aqui para poder a gente conhecer um pouco mais da sua vida. Tá? Isso, o prazer é todo meu. Eu vou fazer uma pequena apresentação sua, tá? Para o pessoal que não te conhece e também para os que te conhecem saber um pouco mais de detalhe. Né? A Maria Tereza de Miranda Carvalho, ela é filha do José Cândido de Miranda e da Maria Agripina de Mendonça, casada com Lúcio Flávio Paulinelli de Carvalho. O casal tem os filhos Flávia de Miranda Carvalho, Frederico Miranda Carvalho e Fernanda Miranda Carvalho, e tem 3 netos e um bisneto. A Tereza Candola, como é conhecida, é professora de matemática e física, com pós-graduação nessas disciplinas. Foi diretora da Escola Estadual João Batista de Carvalho e atualmente é uma das diretoras e proprietária do Centro Educacional Evolução. Tereza, onde que ou em quais escolas que você realizou os seus estudos primários e fundamental aqui em Bambuí? Olha, na verdade, eu iniciei os estudos na zona rural, que nós morávamos na fazenda, município de Medeiros. Lá eu cursei a primeira e a segunda série. Eram minhas irmãs mesmo, as professoras, leigas, mas de um conhecimento e uma habilidade muito grande. E em 1961 nós mudamos para Bambuí. Meus pais mudaram e nós viemos então morar na cidade de Bambuí. Ingressei na Escola Estadual José Alzamora. Lá eu cursei 3ª e 4ª séries. Os 2 anos que você fez lá valeram? Sim, a escola era legalizada, tá. Valeram. Então eu concluí o ensino primário, daquela época primário, hoje Fundamental 1, na Escola Estadual José Alzamora. Em seguida, eu fiz a admissão de 1 ano. Naquela época tinha esse recurso a mais, onde a gente se preparava melhor para ingressar no ano seguinte, que seria o fundamental, hoje o Fundamental 2. Era o ginasial. Era o ginasial na época. Então, eu estudei no Domicílio Torres, 2 anos, fiz lá 2 séries, que ainda era denominada série, e em 1966 eu fui para Ibiá, no colégio interno, por um período de 1 ano, porque infelizmente devido à fase de adolescência eu não estava assim muito centrada nos estudos, então meus pais acharam melhor me conduzir, trazer de volta. Foi graça a eu para estudar 1 ano, foi muito bom. E quem que é as suas irmãs que te deu aula lá na zona rural? Como é que chamava lá? Primeiro foi no Alto do Café. Alto do Café. A escola ainda existe hoje, realmente é uma escola que cresceu, uma grande escola. Naquela época era classe multisseriada, nós ficávamos todas as séries juntas, então a professora tinha que ter uma habilidade muito grande para conseguir dominar a turma e conseguir passar o conhecimento para que a gente aprendesse, né? Depois eu estudei no Desempenhado também, com a mesma professora, Maria do Rosário Azaia. É a sua irmã. Agora, Maria Anésia também foi professora,
Só que eu acho que, como eu era mais nova, eu não fui aluna dela. Mas as duas foram professoras. E você começou lá, então, no Alto Café, depois no Desempenhado, e as professoras eram as suas irmãs. Minhas irmãs, isso. E depois você estudou lá em Biá, voltou para o Colégio Estadual. Isso, aí já era o Colégio Estadual, que estava iniciando suas atividades no ano de 1967, e ainda no Colégio Antero Torres, no prédio do colégio, porque ainda não estava pronto, né? Não estava pronto. No prédio lá. Nós fomos para o Colégio Estadual no ano de 1968, onde eu fui cursar o último ano do ginasial, 8ª série. Depois ingressei no magistério. Né? Lá também, no estadual. Lá também, e concluí em 1971. Então, você estudou lá no estadual as 2 últimas séries do ensino ginasial e o magistério. O magistério, né? Isso. E você sempre gostou de matemática e física, Tereza? Olha, na verdade, eu acho que o amor à matemática foi despertado em mim muito cedo. Eu sempre tive muita facilidade com os números na área das exatas, e quando eu estive no colégio interno, a gente tinha um tempo maior e uma obrigação maior para dedicar aos estudos. Então, também eu tive muitos bons professores, e isso eu acho que, eu tenho certeza, despertou muito. O interesse. Inclusive, quando eu comecei o curso magistério, a professora era a dona Ângela Remige, a quem eu devo muito. Devo a todos, né? Porque os professores que passam pela nossa vida, eu acho que eles ficam para sempre, são eternizados, né? Exato. Então, a gratidão muito grande. Deixa alguma coisa, Deixa, né? Com certeza. Então, ela, como eu saía muito bem, né, na matéria, ela me indicou para dar aula de reforço. E eu comecei a dar aula de reforço no primeiro ano do magistério. Tinha os alunos do professor Urquiza, aqueles que tinham dificuldades também eram direcionados para mim. Era muito rigoroso, né, o professor Urquiza? Saudoso professor Urquiza. Aí você tomou gosto, então, Tomei gosto pela matéria, fui aprendendo, né, porque, na verdade, à medida que a gente ensina, a gente aprende muito mais. Você também é professor, e quem é professor é sempre professor. Quando a gente está preparando a aula, a gente aprende muita coisa. E quando você transmite aquilo, aquilo torna parte da gente, grava mais. Grava mais. Então, eu fui aprendendo e gostando e dedicando e tornei professora. E onde foi que você se tornou professora de matemática e física? Olha, matemática eu trabalhei. Na verdade, eu comecei na escola, era estadual ainda, doutor Antônio Torres. Com professora normalista, primária. Eu ainda não tinha a graduação. Então, eu comecei lá. Foi um período pequeno, mas também ali eu aprendi muito. E logo em seguida, eu ingressei no colégio do então Belmiro Alves Pereira, colégio da Dona Hebe. Lá eu fiquei 1 década. Mas aí você já tinha Não, eu estava cursando a graduação. A graduação em Formiga, na escola, na FAF. Na FAF, em Formiga. Ela não tinha aquele prédio ainda, não é? Isso foi lá no ano de 1972. Lá no Colégio Santa Terezinha. Eu estudei no Colégio Santa Terezinha. E o meu curso era no Santa Terezinha, e eu lembro que letras era lá no centro, num prédio de uma esquina. Letras e ciências sociais. Eu estudei lá no centro, lá no prédio de 4 andares lá. Isso mesmo. Bem no centro. O meu foi só lá no Colégio Santa Terezinha. Então, foi muito bom o período. A gente fez muitas amizades, né? Muito bons professores, sempre adquiri mais conhecimentos para eu poder seguir a minha carreira dentro das escolas. E você depois, você trabalhou lá no Antônio Torres, depois no Belmiro Alves Pereira, né? E depois você foi para o Colégio Estadual. Eu fui para o Colégio Estadual em 1973, dando aula de 5ª a 8ª. Começou como professora. Como professora. Aí você foi graduando. Ali eu tive meu tempo, né, dedicado à disciplina de matemática, né, onde
eu aprendi muito com os meus alunos, com a minha equipe de trabalho, a gente vai aprimorando ao longo do tempo, né? Então, eu acho que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Já dizia Fernando Pessoa. Eu gosto muito de citar esse excelente autor. Poeta, Isso, né? Esse poeta. Então, eu fui aprendendo, né, à medida que eu estava estudando em Formiga e fazendo o meu curso de graduação e ministrando as aulas. Então, era matemática e física também? Primeiro era matemática, depois isso era no fundamental, no ginasial antigo, né? Porque vai mudando a nomenclatura e muita gente não está na área, não sabe acompanhar. Então é bom a gente explicar. Eu dava só no ginasial, até a 8ª série. Depois eu ingressei no ensino médio, que era o científico, né, nosso. Aí você começou a lecionar física também. Física, isso. Depois você foi para vice-direção. Depois eu tinha 2 cargos no estado, né? 2 cargos efetivos. Então, num eu continuei na sala de aula, no outro eu fiquei na direção, na época da diretora Antonina Martins. Vice-diretora. Vice-diretora, isso. Aí depois você passou para a direção. Depois, em 92, o Estado mudou a maneira de nomear os diretores, porque era através de indicação política. Antes, né? E isso era muito ruim. Aí foi através de concurso. Nós fizemos o concurso e eu prestei o concurso 3 vezes, onde eu pude ficar por um período no Colégio Estadual por 8 anos. Concurso para ser diretora? Para ser diretora. Aí antes tinha um concurso. Era concursado. Hoje eu já não sei mais como funciona, porque isso de lá para cá já se passaram quase 30 anos. Já mudou algumas coisas, Com né? certeza. Aí você ficou por 3 mandatos como diretora? Fiquei por 3 mandatos como diretora. Até não poder mais candidatar. Aí não permitia. Não permitia mais, eu já tinha o tempo para me aposentar. Eu optei pela aposentadoria e o último ano trabalhado foi na Escola João Batista, foi o ano de 1999. Pois é, aí você encerrou sua carreira no Estado, aposentou. Encerrei minha carreira no Estado, ali eu tenho uma gratidão muito grande pela escola, um amor muito grande, muitas belas recordações, porque foi um período de muito crescimento, de muita vivência, uma equipe muito boa, comprometida, muito amor com os alunos, amei muito e fui muito amada, graças a Deus. Isso eu tenho. Te marcou bem esse período? Marcou muito. Sua trajetória lá foi vitoriosa? Foi muito vitoriosa. Então eu devo muito à equipe que trabalhou comigo, sou muito grata a cada um deles, aos meus alunos com quem eu pude conviver e aprendi muito. Ensinei pouco, mas eu acho que eu aprendi mais. Aí você aposentou, mas não ficou quieta, resolveu não, eu então... aposentei e ainda nova, porque na época eu tinha 47 anos, já era o 2º cargo da aposentadoria, fui agraciada com a aposentadoria nova ainda e ainda com muita vontade de continuar na educação, de exercer ainda o meu papel como educadora. Aí veio a ideia de criar uma escola. De criar uma escola. E como é que foi essa? Olha, foi no ano de 2000, porque no ano de 2000, que é o primeiro ano que eu já estava aposentada, eu ainda trabalhei na Secretaria de Educação uns 9 meses, com o Geraldo como secretário da Educação, Geraldo Barbosa, acho que você conhece. Municipal, né? Secretaria Municipal. E nesse período foi surgindo a vontade de fundar uma escola. E aquele sentimento foi ficando mais forte. E eu resolvi, então, montar essa escola. Foi difícil, mas eu não estava sozinha, como sempre, porque sozinha a gente não faz, né? Mais difícil, produz, né? Mais difícil. E quem era a sua? Então, eu reuni primeiro chamei a Kênia Mesquita Carvalho. Conheço demais. Professora Kênia, uma pessoa a quem eu admiro muito. E nós conversamos, decidimos, então vamos. Já tinha uma escolinha infantil particular, que era da Bernadette, né?
E nós chamamos mais 4 professores recém-formados, 3 professores e o Blainer. O Blainer também trabalhou conosco lá no início. Uhum. Era a Maria Francisca, a Fabiana Maria Barbosa, que está comigo até hoje, o Blainer, Donizete de Faria, né, que é casado com a minha sobrinha, e o Gil Sandro. Não sei se você lembra do Gil Sandro, ele já foi embora, já deixou Bambuí há um tempo. Era professor? Era professor também. E nos unimos, fomos procurar o local, né? Conseguimos ali onde era a Nestlé, antigamente, prédio. Na rua Gil Torres. E começamos o processo porque tem todo um processo para você montar uma escola, né? Uma autorização. Uma burocracia. Uma burocracia. E conseguimos, no dia 5 de fevereiro de 2001, nosso primeiro dia de aula. Começou com quantos alunos? Começamos com poucos alunos, só com a educação infantil. Não me lembro quantos hoje. Infantil, pré-escola seria? Pré-escola. Pré-escola. É o que vem antes do Fundamental 1, antigo primário. Com 4 anos? Começava lá com 3 anos. 3 anos. 3, depois 4, 5, 6. A turma de 6 anos era o pré-escolar, que hoje já é o primeiro ano do ensino fundamental, com a última mudança que houve. E você tem esses cursos lá na escola? Tenho até hoje. Aí nós começamos no primeiro ano, e no segundo ano, nossa turma de educação infantil de pré-escolar já terminava, não tinha sequência. Tá. Então nós decidimos estender para atender atender a demanda nossa, né? Isso. Aí nós já ingressamos lá na escola o primeiro e segundo ano. Fundamental 1. Do primeiro ao quinto ano. Do primeiro ao quinto hoje. O primeiro e o segundo. Aí foi gradativo. Cada ano nós aumentávamos, nós crescíamos com uma série. Até que nós fizemos a quarta série do primário, né? Que eu acho que naquela época ainda era primário. Não me lembro, mas acho que sim. Nessa época nós já estávamos lá na Avenida Manuel Dias. Aí já tinha mudado para lá. Nós já tínhamos Quando adquirido, é que foi que vocês 2004. Nós compramos no meu sogro. 2004? 2004. Então vocês ficaram 3 anos lá. Praticamente não chegou a 3. Foi 2001, ficamos 3,5. 3 anos e meio. Porque foi aí mudou no julho de 2004 que nós mudamos para a nossa sede, onde nós estamos até hoje. E como é que está a escola hoje? Vocês estão bem instalados? E como que está a evolução da escola? A escola evoluiu bastante, graças a Deus. Temos uma equipe muito boa, somos hoje 3 sócias, né, proprietárias, e nós 3 dirigimos a escola. Fomos crescendo. Em 2008, gradativo. Em 2008, nós começamos com Fundamental 2, que é do 6º ao 9º. Tivemos, durante 3 anos, nós tivemos o ensino médio. Tivemos. Já teve lá o ensino médio. 2 turmas. Mas acontece que o número de alunos era muito pequeno e financeiramente não compensou. Tá. Mas os alunos que concluíram lá conosco, todos ingressaram em faculdade federal, e hoje são excelentes profissionais, graças a Deus. Aí depois nós terminamos essas 2 turmas, veio a pandemia, em 2020. Foi um período muito difícil para todo todos, mundo, né? Mas em todos os setores, todos os setores. Da noite para o dia nós perdemos a educação infantil todinha, que era quase 100 alunos. Aí começou aquele processo das aulas online, né? Não tinha experiência, foi uma loucura, mas sobrevivemos. E foi um aprendizado também, né? Foi, com certeza. Aprendizado foi. E tudo e que envolve novos conhecimentos, né? Novas tecnologias, tudo né? Agrega. E isso vai sendo incorporado. Vai, com certeza. E a escola hoje está bem equipada, bem montada? Hoje eu ainda dei uma entrevista para a aluna, que ela foi lá para saber
porque eu é uma das sócias fundadoras, né? E você não citou quem são as sócias? As 3 sócias é Fabiana Maria Barbosa, que hoje ela tem o papel de diretora. Eu fiquei por 14 anos, depois ela assumiu. A Fabiana Aparecida Leite Silva, que ela é coordenadora do turno da manhã, do 6º ao 9º, e eu atuo como uma pessoa que está ali sempre disposta a ajudar no que for preciso. Já não tenho mais aquela garra de... Você está mais na retaguarda. Isso, mais atrás dos bastidores. Mas gosto muito de estar na escola, sinto muito bem, tenho muito amor por tudo, pelos alunos, pela equipe que trabalha conosco. E são quantos os alunos lá que tem hoje? Hoje nós temos na faixa de 300 alunos. 300 alunos. Nos dois, no Fundamental 1, começamos são lá quantos na turnos? Creche, são 2 turnos. São 2 turnos. São 300 alunos divididos em 2 turnos. 2 turnos. De manhã, nós temos o hotelzinho, que não é não é a faixa etária de alunos que estão nas séries, nos anos. Eles lá agrupam os meninos que os pais trabalham de manhã e não tem onde deixar. Seria uma espécie de uma creche, então. Então lá tem alunos pequenos, de 1 ano, tem alunos que já estão na educação infantil. E eles têm mais atividade, brincadeira. Isso, brincadeira. Nessa faixa ainda não dá para iniciar nada de... Não, é só mesmo... Socialização. Nós chamamos, a socialização, e eles têm uma rotina de trabalho, diária lá, que eles aprendem alguma coisa, mas mais é uma creche. É para disciplinar. Isso, socializar. Mas é importante esse hotelzinho, porque muita gente faz essa opção para não colocar babá, né? Porque fica mais, eu acho que fica mais tranquilo, é mais seguro para eles, para as crianças e para os pais. Muito bom. E depois nós temos também ainda de 0 a 3 anos, né, a creche, que realmente são os alunos da mesma faixa etária, já distribuídos nas salas com a professora. Temos ainda a educação infantil, na sequência, que é o turma de 4 e 5, aí termina a educação infantil, e temos o Fundamental 1, que também funciona ainda no primeiro turno. Nós funcionamos, eles são distribuídos da seguinte maneira: de manhã é o hotelzinho, como eu expliquei, e depois 4º e 5º anos, porque nós temos 2 quintos. E depois vem o Fundamental 2, que é do 6º ao 9º. São os alunos com mais... com a pré-adolescente. faixa etária maior. Nós atendemos até 14 anos, na faixa de 14 anos, onde eles estão concluindo o 9º ano. Nossas salas não são grandes, tem salas menores, né, porque a rede física foi adequada, ela não foi projetada para ser uma escola, então nossas salas são menores, com menos alunos. Então esse é um grande diferencial. O que é uma vantagem, né? É uma vantagem para a turma que nós temos mais alunos hoje é um 8º ano com 24 alunos. Mas aí nós já temos uma sala que foi construída já... Uma sala própria para receber na metragem, para receber esse número de alunos. Porque, na verdade, a gente tem que ter 1 metro quadrado por aluno. Né? Tem que ter espaço, não pode ficar aglomerado. Muito juntinho, né? Isso. Mais alguma coisa, Tereza, você gostaria de falar para nossos seguidores aí? Gostaria de agradecer, primeiro, a Deus por ter me iluminado o meu caminho para eu estar já há mais de 50 anos, né? Em atividade, com saúde, e ter uma trajetória de sucesso. Vitoriosa, né? Vitoriosa, ter conseguido, depois de me aposentar, de ter trabalhado por 30 anos, ainda com saúde e disposição para fundar uma escola junto com uma equipe, né? E ainda estar atuando até hoje. Bacana, muito bom. Então, muito obrigada aos meus professores, à minha equipe, né? As minhas sócias, a minha família e os alunos, principalmente, que com essa convivência sempre foi maior, né? Mais direta.
Tereza, então a gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo, né, com a Tereza, e a gente volta então na próxima sexta-feira com mais um resgate aí da história de Bambuí, e depois na quarta-feira mais um entrevistado aqui no canal Biografias Bambuenses. Boa noite, Tereza. Boa noite, muito obrigada, Lindomar. Eu espero ter atendido as expectativas, né, tanto sua como do público que vai assistir. Atendeu bem. E estamos sempre à disposição. Eu te agradeço. Obrigado. Então, boa noite a todos. Boa noite. Chegou a Comercial Giovanni. Estamos começando com muita dedicação para oferecer a você o melhor em materiais hidráulicos, elétricos e ferramentas. Venha conhecer nossa loja, conferir os produtos disponíveis e aproveitar um atendimento de confiança e qualidade. A Rua Padre João Veloso, número 172, em Bambuí. Contato 37 99959 5759. Comercial Giovanni, começando com você, crescendo para você.